Vasco da Gama. Pois é, a gente está ali observando o Mundial, acompanhando, mas as equipes estão se preparando para quando o Brasileirão voltar. Rafa Marques, me conte tudo, não me esconda nada do Vasco da Gama e a situação, inclusive, do Coutinho, hein? É isso, Mariana. Muito bom dia para você, para o Donk, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Essa é a grande preocupação do torcedor vascaíno nesse momento, né? O futuro de Felipe Coutinho. O contrato de empréstimo com o Aston Villa terminou no último dia 30 e a partir de agora o jogador, em tese, teria que voltar para o clube inglês. No entanto, ele já sinalizou para os dirigentes de lá que tem a intenção de permanecer no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, no Brasil, por questões que vão além do futebol, inclusive em função do seu recém-inaugurado instituto. O Vasco já sinalizou com a possibilidade de fazer um novo empréstimo com duração até o final de 2025. Mas está deixando o Felipe Coutinho se acertar com o clube inglês, porque existem algumas pendências entre as duas partes. Por enquanto, Felipe Coutinho pode treinar com os demais companheiros do Vasco. Inclusive, agora pela manhã, acontece lá no CT Moacir Barbosa uma atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. Só que para jogo ele não está liberado pelo Aston Villa, somente para fazer treinamentos. O que significa que hoje, pela situação de momento, ele não joga o amistoso de sábado contra o Montevideo Wanderers, que vai ser disputado lá em Natal, na Arena das Dunas. Uma partida que serve de preparação para a sequência da temporada. O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 19 de julho para enfrentar o Grêmio. E esse amistoso vai ser o último jogo antes da retomada da competição nacional. E aí, cabe ao técnico Fernando Diniz buscar uma solução para o time se efetivamente não puder contar com o Coutinho neste amistoso. Veremos se nos próximos dias essa situação chega a um denominador comum. Enquanto isso, o Vasco vai se movimentando no mercado, está bem adiantado com o volante Thiago Mendes, 33 anos, ex-jogador do São Paulo, estava no Al Rayyan do Catar, no momento está sem clube. Entre o jogador e o Vasco, em termos financeiros, está tudo bem adiantado, falta apenas alinhar a duração do contrato. O Vasco oferece um compromisso até o final do ano que vem, 2026, e o staff do jogador prefere um contrato até o final de 2027. Além do Thiago Mendes, o Vasco no mercado vai buscar ainda um meia de construção e um atacante de lado, preferencialmente lado esquerdo, para oferecer ao técnico Fernando Diniz mais opções para a montagem do time do Vasco. E por fim, uma notícia boa e rara em termos de futebol profissional. O departamento médico do Vasco está vazio. Os últimos jogadores que lá estavam, David e Estrela, já estão entregues à comissão técnica para o recondicionamento físico e não se sabe ainda quando poderão jogar. Essa situação não acontecia com o Vasco desde janeiro do ano passado. Portanto, há 19 meses o DM do Vasco não ficava vazio, viu, Mari? Nossa, coitado do torcedor do Vasco. O Fluminense lá no Mundial, se classificando, Flamengo disputando, o Botafogo ganhando do PSG. E o torcedor do Vasco não olhou para o Mundial. Claro que acompanhou ali, mas não olhou com esse... Olhou para secar. Não, mas não olhou com essa coisa do desdém ali. O torcedor está preocupado com o seu time. E aí olha para o Vasco nesse período, trocou de diretor de futebol, sai o Marcelo Santana, vem o Admar Lopes, que é um diretor português, um executivo com uma nova mentalidade. E a gente fala de trocar de técnico no meio de temporada, trocar de executivo também é um problema, porque é um cara que vai chegar, vai se ambientar, vai entender quais são as ideias do técnico, precisa ver se as ideias do Diniz casam com as dele. Mas ok, tá lá o Admar já trabalhando. E até agora, o Vasco, a única movimentação foi a volta do Leandrinho, que estava emprestado futebol da Arábia Saudita, mas é um reserva na lateral esquerda, o Piton já é o titular. Mas os problemas do Vasco ainda não foram atacados, que é a necessidade de preencher mais o elenco, de dar mais qualidade. O Pedrinho foi muito questionado, e com razão, no ano passado, pelos reforços que trouxe. Pouquíssimos vingaram, à exceção do Nuno Moreira, o atacante português que joga pelo lado esquerdo. Ninguém ali conseguiu, que o Pedrinho trouxe para o Vasco, conseguiu dar certo. Então ele está muito pressionado também nessa janela para qualificar o elenco do Vasco. Não dá só para ficar com aquela fotografia do jogo contra o São Paulo. Ah, jogou bem, Vasco fez o melhor jogo do ano, mas o elenco do Vasco ainda é insuficiente. Precisa qualificar, ainda mais agora com a saída do Paí. E muito por conta das contratações que fez, e não pela ausência de contratações, né? Porque o Vasco se mexeu muito no mercado. Então, assim, não é a questão de,
time ali foram poucos reforços e tudo mais. Então foram muitas contratações que acabaram não dando tão certo assim. Por isso que eu acho que é positivo assim, a saída do Payet nesse momento, pensando no custo-benefício. Assim, no momento dele, no que ele vem entregando em 2025, pensando pelo alto custo do salário, para um time que precisa fortalecer o seu elenco, ainda mais nessa posição que perde o próprio Payet, acho que é uma movimentação importante. Acho que fazendo uma avaliação de uma forma geral, pensando na dificuldade física, eu não questiono o comprometimento, até pela questão, se eu não me engano, foi no começo do ano passado que ele volta perdendo muito peso, né? É super focado, faz uma pré-temporada muito positiva, depois acabou nem sendo um ano tão positivo assim. Acho que o torcedor tem que lembrar com carinho que ele fez em 23 para evitar o rebaixamento, mas dentro do nível técnico, que é um cara acima, e que a gente viu em alguns momentos, acho que foi abaixo do esperado. Assim. Eu imaginava um impacto maior, mas muito por conta... 2024, né? Em 2024. Então, pegando o saldo da passagem, acho que não é uma decepção, mas acho que foi abaixo do esperado, pensando pelo nível técnico. Acho que teve as dificuldades físicas, teve um momento muito conturbado do próprio clube, e isso acaba influenciando também. E agora a permanência do Coutinho já era essencial com ou sem Payet. Com a saída dele, ainda mais. Pela referência técnica, de liderança e até pelo momento. Porque antes da parada, me deu a sensação de que o Coutinho vai ser uma referência. Olha a telinha dele. Desde a reestreia no Vasco, 44 jogos do Felipe Coutinho, 36 como titular, média de 63,2 minutos por partida, 8 gols nesses 44 jogos e 4 assistências. André, então você deixou claro que, na sua visão, tem que renovar. Tem que renovar. E ainda mais, acho que com o Diniz é um cara que tende a funcionar muito bem. A gente viu contra o São Paulo no Morumbi, né, um pouco antes da parada, uma das melhores atuações do Coutinho com a camisa do Vasco. Então, como eu falei, independentemente da saída do Payet ou não, era fundamental tê-lo. Agora, ainda mais que acho que dá uma suavizada também na folha salarial para você conseguir manter um jogador tão importante. Mas reforço o que o Breiler disse, acho que é importante você também olhar numa reposição. Lógico, não no mesmo nível do Coutinho, vai ser bastante complicado, mas assim, ter algum jogador ali da posição que possa eventualmente substituí-lo quando for necessário. Mas eu acho que tem que cobrar uma volta no parafuso. Uma renovação com o Coutinho nesses termos é pouco. O jogo tem 90 minutos, ele joga em média 60. 2/3 de todo o jogo é muito pouco. Eu não entendi. Você acha que tem que fazer o quê? Desculpa, eu não entendi. Tem que dar uma volta no parafuso dessa história aí. Vai ficar, mas ele tem que ser mais frequente. Ele tem que jogar mais. Mas será que ele consegue? Então, mas aí tem que aumentar esse limite. Tá muito caro. Por isso está muito caro. No caso dele, seria uma renovação de empréstimo, né? Talvez isso amenize um pouco a situação. Mas eu acho que o Vasco tem que cobrar mais do Felipe Coutinho, uma presença mais constante. A gente viu que no número de jogos não é tão ruim assim, mas é pouco tempo em cada jogo. E eu acho que isso pesa para um jogador do tamanho dele, com a expectativa que se tem quando ele chegou, que eu acho que era até maior que a do Payet, porque ele tinha uma história no Vasco. Sim. Professor, eu entendo o que você está dizendo e concordo. Se fosse eu, torcedor do Vasco, eu ia querer o Coutinho todo jogo, os 90 minutos. Mas eu tenho dúvida se ele consegue, pela idade. Mas não dá para aumentar. Se foi um bom profissional, Felipe Coutinho, dedicado. Mas não dá para aumentar um pouquinho isso? Será que ele tem... Que ele não faça a média de 90 minutos, que para a idade dele é difícil. Mas eu acho que 60 é pouco. No jogo de futebol, isso são 2/3 do jogo. Acho que a gente tem que cobrar um pouco mais pelo que está pagando. Mas é que não é nem pelo estágio da carreira do Felipe Coutinho, e mais pelo histórico de lesões. Felipe Coutinho é um cara que teve lesões graves, períodos longos de recuperação, e geralmente o jogador, assim, quando passa dos 30 anos, é que nem o Renato Augusto. Precisa dosar, precisa ter um trabalho especial de fisioterapia, de departamento médico. Mas não dá para melhorar um pouquinho? Não, dá. Mas acredito que o Felipe Coutinho está nessa página. Não é o caso, por exemplo, do Neymar, que o clube tem de quase pegar na mão e falar, vamos se dedicar mais, vamos ajudar mais. O Felipe Coutinho, essa entrega, esse profissionalismo, ele tem. É porque vai além, de fato, das possibilidades. E quando tem uma lesão muscular, por exemplo, o departamento médico pensa, se a gente tentar estourar o Felipe Coutinho aqui,
nos momentos mais decisivos não vamos ter. Então eu entendo que, de fato, é um jogador caro, mas muito também porque ele escolhe voltar para o Vasco no momento em que, mesmo com histórico de lesão, mesmo com a idade, ele teria mercado em outros lugares. Poderia escolher o Vasco e, acredito até por isso, vai ter um salário, porque enquanto o jogador não tiver mais mercado, o clube vai ficar refém desse status que o Coutinho tem. Mas, pelo que o Coutinho apresentou nos últimos meses, e até a gente já vê, não foi só o jogo contra o São Paulo, ele já tinha feito outros bons jogos, o Coutinho até mais intenso, conseguiu... Talvez seja a melhor sequência dele desde que chegou, até a interrupção. Sem dúvida, e até desde o começo do ano, quando ele consegue jogar, quando não tem lesão no meio do caminho, Felipe Coutinho tem sido muito útil ao Vasco. É claro que ainda falta uma regularidade, a gente ter mais partidas como aquela contra o São Paulo, mas é o que o Donk falou. Com o Fernando Diniz, que é um técnico que prioriza ali tratar bem a bola, o jogo de pé em pé, o Coutinho vai ser mais acionado e tende a ser mais decisivo. E até nessa página, o Coutinho tem feito todo o esforço possível para ficar no Vasco. Ele já conversou com Aston Villa, ele já deixou bem claro que ele não se vê fora do Rio de Janeiro nesse momento. Então é mais uma questão com o clube do que com o Felipe Coutinho. E daqui para frente, o Felipe Coutinho continuando, tendo um bom reserva ali para entrar, não só no segundo tempo, mas em determinado jogo poupá-lo, o Felipe Coutinho é um cara que precisa ter ambição até de voltar para a seleção brasileira, porque tem muita qualidade e é uma posição escassa na seleção. Fala hoje um meia que está voando e tem as características do Felipe Coutinho de articulador. Mas para voltar para a seleção brasileira não dá para ser um jogador que joga 2/3 de cada partida. Tem que mexer nisso. Mas o Arrascaeta no Flamengo, prof, é o cara, claro, e ele tem tido mais sequência e mais intensidade que o Felipe Coutinho, mesmo com as questões dele. Mas no Uruguai tem o Bielsa, que é o técnico, e o Bielsa continua levando, e eventualmente o Arrascaeta é até titular, porque ele imagina cenários diferentes para o jogo. Olha aí, ó. Pedrosa, como é que tá a novela da renovação? Você falou muito rápido ontem, então vai ser o mesmo assunto hoje. Sim. Pra gente falar com um pouco mais de calma de Léo Jardim, né? Vamos lá. Já é uma novela que tá há um tempinho aí exibindo. Para quem não tá entendendo, o Vasco ele tem feito propostas seguidamente, 3, 4, 5 propostas desde o início da temporada para a renovação do Léo Jardim. O Léo Jardim tem uma renovação automática em contrato, por metade dos jogos aí da temporada do Vasco da Gama, em que ele já renovaria automaticamente caso ele cumpra, e ele vai cumprir, porque ele é o goleiro titular, até o final de 2026. Nesse momento, o contrato dele está indo até o final de 2025. E aí estava uma questão de o empresário estava pedindo um valor muito alto, muito acima do que o Vasco poderia pagar, acima de R$1 milhão, e o Vasco falou, cara, isso aí eu não vou pagar, isso aí eu não tenho condição de pagar. Só que a chegada do Admar Lopes, que é um diretor que contratou o Léo Jardim no Boa Vista, e também no Lille da França, quando ele era diretor esportivo, é uma chegada que destrava um pouco essa negociação. É um cara que conhece o Léo Jardim, conhece também o empresário dele, o atual, enfim. Então, a tendência hoje, pelo que eu ouvi ontem, o Léo Jardim vai andar. Essa foi a aspa que eu ouvi. O Léo Jardim vai andar. Ele deve renovar o contrato com o Vasco da Gama. Isso não quer dizer que o contrato de 4, de 5 anos que seja, que o Léo Jardim vai ficar aqui 5 anos. Sim. Se chegar uma proposta que seja boa para o clube e seja boa para o Léo Jardim, ele pode sair. E aqui no Vasco da Gama a gente vai entender como um sinal de respeito. Pelo menos ele está sendo honesto com o clube, está falando isso, até o papo que a gente teve com o Gerson aqui. Porque assim, gente, não adianta olhar só pelo lado do clube. O Vasco jamais pode pagar mais de R$1 milhão para um goleiro, na minha visão. Isso é muita grana para um goleiro. E se você for pegar essa posição no futebol brasileiro, ninguém ganha isso. Não tem goleiro ganhando mais de R$1 milhão no Brasil. Então assim, o Léo Jardim é muito importante para o Vasco, mas também dá para olhar para o lado do atleta de, cara, eu quero respirar novos ares, eu quero tentar outras coisas na minha carreira e tudo mais. Então assim, o cara sendo honesto e o Vasco entendendo isso, renovando o contrato, ótimo, que fique o Léo Jardim por muito tempo, porque é um goleiro de primeira prateleira no Brasil. Mas se chegar uma proposta, faz parte também. Mas sabe qual é o ponto? O Vasco busca outro goleiro e a vida é assim. O ponto pra gente chamar o break. O negócio no Brasil é que essa primeira prateleira tá cheia de gente. Tem muita gente. A gente tem uma escola de goleiro, a gente tem um mercado de gol. Toda vez surge alguém melhor. O Brazão do Santos, garoto, agarra demais. O John não surgiu assim. É isso. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Muito bem. É isso aí, família vascaína. Plantão urgente. Vasco está a um passo de acertar a contratação do volante Thiago Mendes.
É isso mesmo, um baita jogador, vai ajudar muito, né, a equipe do Vasco a organizar o setor de meio de campo. É um cara que tem muita qualidade, cara que passou sua carreira praticamente toda na Europa, jogou no Goiás, jogou no São Paulo. Então, assim, eu tô muito confiante de que o Thiago Mendes possa ajudar muito o Vasco da Gama, né, para o restante da temporada. Um jogador de muita qualidade. Vamos torcer para que ele venha pro Vascão e ajude, né, o Vasco a ganhar títulos, né, a jogar muita bola, que é o que todos nós queremos. Vocês, amigas e amigos, o que vocês acham, né, sobre essa chegada, né, do Thiago Mendes? É uma boa, né, não é uma boa? Vocês acham que ele pode sim ajudar muito, né, o Vasco a ganhar títulos? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, galera, que eu quero ver a opinião de todos vocês. Conto com o apoio de todos, né? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Agradeço a todos vocês. O sentimento jamais pode parar. Fiquem com Deus!